Olá! A Bíblia em Salmos 50, verso 6 diz o seguinte: os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Só que quando a gente vai no Novo Testamento, para o livro de João, no capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Como a gente entende essa questão? Aparentemente uma contradição. Lá em Salmos diz que Deus é quem julga. Aqui em João diz que o Pai não julga e é Jesus quem julga. É contradição? Isso tem a ver com as fases do juízo? Jesus, em algum momento, vai ser o juiz? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já estamos começando mais um Na Mira da Verdade. Como é gostoso na segunda-feira estarmos aqui para juntos estudarmos um pouco mais a Palavra de Deus e tirar, quem sabe, algumas dúvidas que ao estudarmos este livro sagrado, às vezes nos deparamos com dúvidas. E aqui no programa Na Mira da Verdade, você tem a chance de esclarecer essa dúvida que você tem bíblica. Portanto, como eu sempre digo, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Quem está na mira para responder, baseando-se na Palavra de Deus, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. Professor, preparado aí mais uma vez? Espero poder responder as perguntas hoje. Tito, mais uma vez, uma boa noite. Estamos aqui no ao vivo, um bom dia para quem estiver assistindo durante o dia, na reprise. Que Deus abençoe a você, amigo telespectador e amiga telespectadora. Esperamos aqui mais uma vez, com a ajuda de Deus, podermos ajudar você a compreender a Bíblia. Somos falhos, temos nossas imperfeições, ninguém sabe está nem perto de saber tudo, mas nós prometemos fazer aqui o nosso melhor para ajudar você a entender a Bíblia conforme ela se apresenta. Que Deus guarde a você e obrigado mais uma vez também por sua confiança. Sabe que você pode sim dizer bom dia, viu, professor? Porque nós estamos ao vivo pelo Facebook e pela internet, nós alcançamos o mundo. Então, se você está nos assistindo, você que está no Japão aí, quem sabe está nos assistindo, ou em qualquer outro lugar do mundo que agora é durante o dia, seja muito bem-vindo a este programa. Participe, mande uma mensagem pra gente se você está nos acompanhando aí também, tá bom? Eu falo daqui a pouquinho como que você faz para participar. Tem várias formas pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e também pelo SMS aqui no celular. Você pode mandar a sua pergunta. Nós abrimos o programa hoje com uma dúvida que chegou aqui pelo nosso Instagram. Sempre antes de começar o programa, eu lanço um videozinho no ar para que você já possa, quem sabe, antecipar a sua pergunta para o programa. E essa pergunta quem mandou foi o Nonato Feijó. Deixa eu ver de onde que ele é. Ele é de Martinópolis, no Ceará. E a pergunta do Nonato é o seguinte: eu gostaria que o professor Leandro me explicasse em que fase do juízo, sabemos que o juízo ele está dividido em 3 fases, Jesus é o juiz. Porque lá em Salmos 56 diz que o Pai é quem julga. Porém, em João 5, 22 até o 26, Jesus diz que a ele foi dada autoridade para julgar. O que é isso, professor? Será que é uma aparente contradição? Se lá no Velho Testamento, em Salmo, diz que é Deus quem julga, e agora no Novo Testamento é Jesus quem julga, e não o Pai, como que a gente entende? Será que tem a ver com fases do juízo ou não? Não. O detalhe é o seguinte, o Salmo 50 não fala que é Deus o Pai quem julga, fala que Deus julga. Esse que é o primeiro ponto. A Bíblia ensina que só Deus pode julgar
né? No sentido de definir quem vai ser salvo ou não. O que João 5:22 faz? É mostrar que que o ser mais envolvido, diríamos assim, que funcionalmente está mais envolvido no juízo é Cristo. E o que isso nos mostra? Simplesmente nos mostra que Cristo é Deus. Vou citar aqui um outro texto em paralelo para você entender bem isso. Ali em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, é mencionado o tribunal divino, né? Ali se menciona a primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo pré-advento, que ocorre antes do advento ou da segunda vinda de Cristo. E neste juízo, obviamente, aparece ali um ser que é chamado o Ancião de Dias, que é uma referência a Deus Pai. Isso nos versos 9 e 10. Quando você vai para o verso 13, você vê Jesus Cristo aproximando-se dele nesse tribunal, recebendo domínio, honra e tudo mais. Ou seja, toda a divindade está envolvida, na verdade, no processo de juízo. Só que a função principal cabe a Cristo, porque cada pessoa da divindade tem uma função diferente, tanto na criação quanto no plano de salvação. E por Cristo ter morrido pelos nossos pecados, ter encarnado, ter vivido como um ser humano e ter vivido, na verdade, com dupla natureza, não é? Que isso indica? Que ele se tornou o ser da divindade, assim, responsável, não é? Por efetuar o juízo. E aí uma outra coisa interessante, quando você vai, um outro texto aqui, ó, Apocalipse 22:12, que também está essa ideia em Mateus 16:27, Jesus fala aqui, ó, em Apocalipse 22:12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão ou o prêmio, não é, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, se Cristo volta e vai retribuir a cada um segundo as suas obras, isso indica, mais uma vez, que ele é o juiz. Tá? Então, o Antigo Testamento fala que Deus é o juiz, só que ele não especifica que a segunda pessoa da divindade tem esta função mais específica. E é o Novo Testamento que especifica. Então, não há uma contradição, apenas uma complementação de informação. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, deixa eu falar como é que você faz. Você pode mandar as suas perguntas para a gente através do nosso Instagram, @NaMiraDaVerdade. Tem um videozinho lá e você pode colocar lá a sua pergunta. Pelo Facebook também tem, namiradaverdade.nt. Além do ao vivo, você pode participar ali no ao vivo, também tem um videozinho que eu lancei antes, que você pode colocar as suas perguntas também ali. E ainda você pode mandar agora pelo nosso SMS, o número é 12 981 51 0101, eu recebo aqui na hora. Pode mandar para mim a pergunta que você quer e você vai ter a sua dúvida respondida, tá bom? Tem uma pergunta que chegou aqui por SMS e eu vou já colocar na mira. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Boa noite, eu queria saber a respeito de Números 28, onde o próprio Deus fala aos israelitas sobre o holocausto perpétuo. No verso 7, ele fala no santuário que as ofertas de libação teriam bebida forte, vinho. Como assim? Poderia Deus aceitar bebida forte em algum holocausto? Números 28, verso 7, professor. Fala aí de 1 litro de vinho, pelo menos aqui na minha versão. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Números 28, 7. E a pergunta que ele quer saber aqui é isso. Como assim? No próprio sacrifício que era feito para Deus, ele pede uma bebida forte aí. O verso 7, posso ler aqui? Pode ler. Junto com cada carneirinho será oferecido 1 litro de vinho. Esse vinho deverá ser derramado no lugar santo em honra ao Senhor. O que é isso, professor? Qual o sentido dele pedir aí 1 litro de vinho?
Na verdade, existiam vários tipos de ofertas. Antes eu vou pedir aí que o telespectador me desculpe, eu estou com um tosse hoje, não é uma... Eu achei que fosse um afogamento, mas minha esposa está com uma sinusite muito forte, gripe, então possivelmente eu peguei também. Então eu vou ter umas tossidas de vez em quando, mas nada que afete um gaúcho, tá? Então um gaúcho, obviamente, ainda mais feliz, né, com o seu time, ele vai fazer o programa muito feliz mesmo. Toma possível. água aí que você responde. Né? Pode vir, não tem problema, o cara tá feliz. Né? Então veja, aqui em Números, nós temos que entender uma coisa, na Bíblia existiam diferentes tipos de ofertas e todas as ofertas tinham um propósito, né, de ensinar tanto sobre o plano de salvação, em especial sobre a oferta principal pelo nosso pecado, que é Jesus Cristo, quanto ensinar aspectos diferentes da religião, do culto e tudo mais. Então, quando o indivíduo tinha uma oferta chamada libação, o que é isso, Leandro? É simplesmente derramar. Derramar, por exemplo, um produto, um pouquinho dele, obviamente, em dedicação a Deus. Então, era uma forma de Deus ensinar a eles, aquele coração bem endurecido, que havia passado por um período de escravidão e que estava num contexto cultural muito pagão, então Deus tinha que desviar a atenção deles do paganismo para a verdadeira religião bíblica, né? E aí, ao invés, eles eram acostumados com aquelas nações oferecendo sacrifício humano, oferecendo libações para tudo que é divindade pagã. Então Deus estabelece o sistema de sacrifícios de animais, tanto que Cristo, em João 1,29, é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses sacrifícios, essas vítimas dos sacrifícios apontavam para Cristo, né? Então, eles aprendiam que para eles viverem um substituto deveria morrer, mas não um ser humano, como os pagãos faziam. Então eles ofereciam um animalzinho que simbolizava um ser divino. Então Deus desviava a atenção deles do paganismo e a libação também. Demonstrava-se o quê? Que eles acreditavam que todo o produto da terra vinha de Deus. A palavra vinho, aí que está um detalhe. Na Bíblia, o termo hebraico para vinho, os termos hebraicos, não é? Especialmente né, que é a palavra oinos, significa tanto o vinho fermentado quanto o não fermentado. E aí como que nós sabemos que nesse contexto o vinho não era o fermentado oferecido? Porque lembra-se da festa dos pães asmos? O que eram os pães asmos? Eram pães sem fermento. E aí você vai para 1 Coríntios 5:7 e o apóstolo Paulo explica que os pães eram celebrados, eram comidos naquela festa, sem fermento, para simbolizar a ausência do pecado. Então o fermento era um símbolo do pecado. Então realmente uma bebida fermentada ser oferecida a Deus não combina com o significado da perfeição da oferta. Porque toda oferta deveria ser o quê? Perfeita. Até para representar o perfeito Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Aqui tem um texto que é Levítico 23, versículo 20. 22:20, na verdade, que diz assim, ó. Porém, todo o que tiver defeito, falando do cordeirinho, né, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Então, uma oferta teria que ser o animalzinho perfeito, uma bebida derramada em libação, em dedicação a Deus, também não poderia ter o fermento do pecado, né? Então, nós cremos que neste caso não se referia à bebida fermentada nesse contexto. Muito bem, muito bem. Olha só a pergunta que chegou pelo nosso Facebook. Participe aí mandando suas dúvidas também pelo Facebook, tá bom? Você que está nos acompanhando e nos assistindo aí pelo Facebook. O João Tobias, ele pergunta o seguinte: por que Jesus nunca se referiu a Maria como mãe, e sim como mulher, mas a Deus sempre chamou de pai? O seu João quer saber aí por que a Bíblia fala que Jesus, quando falava com sua mãe, Maria, chamava ela de mulher e não de mãe. Já Deus ele chama de pai. Tem alguma coisa para a gente falar sobre esse assunto? Com certeza Jesus chamava, né, Maria de mãe. Só que na Bíblia nós encontramos realmente uma expressão aqui em João 2, verso 4, em que ele se dirige a ele como mulher. E alguém lê esse texto, óbvio,
sem considerar a cultura do Oriente Próximo e pode pensar assim, nossa, Jesus estava sendo indelicado, né? Ou desrespeitoso com a mãe, mas é pelo contrário. Eu vou ler o texto e vou lhe explicar o que significa esse termo mulher aqui empregado por Jesus em João 2, verso 5. João 2,5 diz assim, vamos a partir do verso 3. Tendo acabado o vinho, numa festa de casamento onde Jesus estava, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ela estava querendo que ele fizesse um milagre, né? Queria que o filhão se manifestasse ali, né, e tudo mais. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele disse o seguinte, olha, calma, eu sei o momento certo de eu fazer o milagre. Mas porque mulher, na cultura do Oriente Próximo, essa forma com a qual Cristo se dirige a ela, vamos assim trazer para a nossa cultura, seria a mesma coisa que Cristo falasse, ó, madame. Então, madame, calma, eu sei a minha hora. Então, na verdade, ele está dirigindo-se à mãe de uma forma muito respeitosa. Ele está chamando a mãe de madame. Tá? Então, Cristo nunca foi indelicado. A Bíblia não menciona ele chamando-a de mãe, mas a Bíblia diz que Maria era mãe de Jesus. Então, obviamente, ele chamava de mãe ao longo, né, no seu cotidiano. Não teria nenhum problema com isso. Tá? Agora, neste caso, realmente, ele usou um título respeitoso na época, né, na região do Oriente Próximo naquela época. Muito bem, essa aqui agora é pelo nosso Instagram, participe também pelo Instagram. Quem mandou foi a Claudineia, ela diz o seguinte, oi, boa noite, a paz do Senhor, sou evangélica desde criança, sempre ouvi falar que existe o livro da vida no céu. Desde o dia que nascemos, está tudo escrito lá. Eu gostaria de saber se é verdade e onde fala na Bíblia sobre essa questão do livro da vida. Eu acho que é importante a gente destacar aí, o livro da vida é um dos livros mais importantes que a Bíblia apresenta aqui, né, professor? Agora, é no livro da vida em que está escrito todos os atos do ser humano ou o livro da vida é aquele que vai estar escrito sobre aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador? O livro da vida, a irmã fez uma pequenina confusão, realmente o livro da vida é o registro no céu daqueles que vão ter a vida eterna, né? Por isso, livro da vida, né? Então, os nossos atos são registrados de outras formas, em outros livros, né? A Bíblia não menciona um nome específico, mas você pode deduzir isso, por exemplo, em Apocalipse 20, verso 12, né? Que tem outros registros diferentes do registro chamado livro da vida, que tem o nome dos salvos, que aceitaram a Cristo. Então, Apocalipse 20, 12 fala assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E aí vem um outro, ó, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então aqui nós vemos dois grupos de livros diferentes aqui, né? Os livros em que as obras, os atos são registrados, e o livro da vida, que contém o nome daqueles que serão salvos. Aqui nós vemos dois tipos. Aí você pode também ler Malaquias, capítulo 3, ali, versos 16 a 18. Né? Você pode ser uma referência aqui, ali pode ser uma referência a um outro livro, né? Ao livro que registra os atos bons das pessoas. Você pode perguntar, mas por que Deus precisa disso? Deus não precisa, mas os anjos, eles não são oniscientes. Então tem que haver registros para o juízo. E uma outra menção ao livro da vida, tem aqui, que aí explica melhor, Apocalipse 3, verso 5. Ó. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Você pode também ver uma referência a este livro lá em Êxodo 32, 31 a 33.
quando Moisés intercede pelo povo, ele fala mais ou menos assim, olha, se o Senhor não perdoar este povo, então risca o meu nome do livro que escreveste. Olha que interessante, já está mencionado lá no Antigo Testamento. E aí Deus fala, não, eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim, ou seja, aquele que, né, não é cometer um pecado específico, mas se afastar de Deus, se rebelar totalmente contra ele e não querer a salvação. Tem um outro texto, vamos ver se eu encontro ele aqui agora. Deixa eu ver. Tem um texto acho, também em Filipenses, que fala do livro da vida. Eu não encontrei-o agora, tá? Mas tem um outro texto que fala também aqui, que Paulo fala daqueles que estão com os nomes arrolados nos céus. Depois eu encontro aqui para você. Mas esses textos são suficientes para você ver que realmente o livro da vida é aquele que contém o nome daqueles que disseram um sim para Jesus. Olha, achei aqui, professor, Filipenses 4:3, é isso? 4:3, E perfeito. peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres. Veja se é esse aí. É esse mesmo, pode ler, Tito, esse mesmo. Não, eu estou lendo direto aqui no aplicativo. Ah, não, então pode eu ler leio aqui, na Bíblia aí. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Perfeito, Tito. Eu estava aqui em Filipenses, achei que era no 3, mas não era. 4:3, perfeito. Então, veja, é isso que a Bíblia ensina, tá? Só não confunda os registros, são registros diferentes. Muito bom, muito bom. Nós temos que ir para um intervalinho rápido, mas aproveite o intervalo aí, ó. Faça a sua questão, manda pra gente e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. A gente volta já já. Já estamos de volta e o pessoal participando bastante, obrigado. Hoje, olha, eu já pesquei muitas perguntas aqui, talvez a gente não consiga colocar todas, é claro, mas muitas perguntas boas que dá para fazer vários programas. Mas o objetivo do programa é ser ao vivo e as perguntas são colocadas aqui ao vivo. Tem uma pergunta que chegou aqui pelo nosso Facebook, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook, quem mandou foi a Betânia Souza. E a Betânia, professora, ela pergunta o seguinte, ela diz... Quando criança, eu fui batizada na igreja católica. Hoje, frequento uma igreja evangélica. Se eu quiser receber o dom do Espírito Santo, eu precisarei ser batizada novamente? Como é que é isso aí, professor? Muito boa pergunta. Veja, minha querida irmã, aqui eu digo com muito carinho e respeito, né? Óbvio, mas o batismo por aspersão, né, realizado na igreja católica, ele não é o batismo bíblico. Não estou questionando a intenção, tá? A intenção é muito boa, né? Fazer com que a pessoa demonstre, né? Que tem fé na doutrina, na palavra de Deus e tudo mais. A intenção é muito boa. Só que o batismo bíblico não é o por aspersão. Então, considerando isso que eu vou lhe mostrar aqui agora, você realmente precisa de um batismo. Porque o batismo bíblico e o batismo que Cristo... no qual Cristo foi batizado para nos ensinar e dar-nos o exemplo, ele não é o batismo por aspersão, em que joga um pouquinho de água na cabecinha da criança, tá? Então veja como é o batismo bíblico e aí você vai perceber que realmente você precisa do batismo bíblico, tá? Aqui, vou ler aqui, são vários textos, né, sobre o batismo, mas eu vou ler um em especial, que é de João Batista, né? Batista porque João era quem batizava, né, em especial. Aqui em João capítulo 3, verso 23, lemos o seguinte. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Aqui nós temos duas informações muito importantes. Primeiro, a palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar. Então, quando fala que João estava batizando, quer dizer que ele estava o quê? Mergulhando, imergindo as pessoas na água. Então, o significado do termo já requer que o batismo seja por imersão.
E a segunda informação é que João estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Se o batismo fosse a aspersão, não haveria necessidade de batizar em um lugar onde houvesse muitas águas. Essa é a lógica. Não tem como fugir disso aqui, entende? Então, se João batizava em um lugar ali, nessa região onde havia muitas águas, é porque o batismo tem que ser por imersão. Tá? Você vai também para Mateus 3, 16 e 17, e você vê que o batismo de Cristo também não foi por aspersão. Batizado Jesus, lembra o termo baptizo? Mergulhar, afundar, né? Batizado Jesus saiu logo da água. Olha, se ele saiu da água, não é porque foi aspergido nele a água. Se fosse aspergido a água nele, ele não teria saído da água. Então ele saiu da água porque entrou nela. Alguém pode alegar, não, ele foi então ele foi batizado por infusão, ou seja, metade do corpo mergulhado e um pouquinho de água na cabeça. Não, porque a palavra batismo não quer dizer aspersão e nem infusão, quer dizer imersão mesmo. Tá? Então, se ele saiu da água é porque ele foi realmente mergulhado na água. Tá? E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então, veja, quando Cristo foi publicamente ungido com o Espírito Santo, foi quando ele foi batizado nas águas. Então, realmente, a querida irmã, à luz da Bíblia, não estou negando a intenção sincera, né, do batismo na Igreja Católica, mas à luz da Bíblia, a irmã precisa ser batizada, porque o batismo bíblico é por imersão, não é o batismo por aspersão. Muito bem. Pelo que eu estou vendo aqui no celular, eu acho que nós estamos com problema de sinal. Eu não estou recebendo aqui SMS, tá bom? Então deve estar com problema na linha. Se você está mandando sua pergunta aí por SMS, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir extraordinariamente aqui, vou colocar este número no WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta nesse mesmo número para um WhatsApp. E ela vai chegar aqui para mim, tá bom? Mas vamos lá, tem pergunta aqui pelo nosso Instagram, o pessoal tá todo aí. E olha, eu queria agradecer muito você, meu irmão católico, que está participando do programa. Você, meu irmão da Assembleia de Deus, você que é da Igreja Presbiteriana, Batista, Metodista, os nossos queridos irmãos das igrejas pentecostais. Obrigado pela participação de vocês. Diga aí de qual igreja você pertence e mande pra gente a sua pergunta. Aqui tem mais uma pergunta do Fábio Carlos e ele diz o seguinte... Existe a passagem que Jesus diz ao ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu sou católico e queria entender por que o adventista não acredita no paraíso. Professor Leandro Quadros, você não acredita no paraíso, é isso mesmo? Opa, nós acreditamos. Agora, como que a gente entende então aquela passagem que Jesus disse que o ladrão estaria com ele no paraíso? Só para esclarecer, Tito, para o nosso telespectador... Nós não temos dúvida alguma da existência do paraíso, né? Tanto ali Apocalipse 21, né? Fala da cidade santa que é chamada de Nova Jerusalém e fala que essa cidade vai descer do céu após o milênio para que Deus, os justos, habitem aqui no planeta restaurado. A João 14, 1 a 3, Jesus diz que ao voltar, ele vai nos buscar e nos levar para estarmos com ele. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 fala do arrebatamento visível dos justos, então nós cremos, não temos dúvida alguma. Hebreus 11, 10 fala de uma cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então nós cremos no paraíso sem dúvida alguma. Nós não cremos é que por ocasião da morte a pessoa já vai para o paraíso. Nós só cremos que é possível ir para o paraíso após a volta de Jesus Cristo. Quando os justos forem levados vivos, né? E os mortos justos ressuscitados. Nós não cremos numa ida do paraíso antes da ressurreição e antes da segunda vinda de Cristo. E nós somos bíblicos nisso. Não vejo nenhum texto bíblico que ensine que alguém vá para o paraíso sem a volta de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, João 14, 1 a 3, ele é claríssimo. E vou ler aqui o texto. Não se turbe ou não se preocupe, não é o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Veja, nós não temos como não crer no paraíso, né? Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então, quando que Cristo vai receber as pessoas e levá-las para o paraíso? Quando ele voltar, né? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, ele está hoje no paraíso, na cidade celestial, estejais vós também, tá? Então não tem dúvida, existe o paraíso, porém o momento de viver neste paraíso será na volta de Jesus Cristo. Agora você pergunta em Lucas 23, 42 e 43, quando Cristo diz assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu não estaria indicando que por ocasião da morte a pessoa vai ao paraíso? Eu reconheço que a forma como Lucas 23, 43 é traduzida, né, dá a entender isso. Só que eu tenho umas informações importantes para você. Primeiro, quando o texto fala assim, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, que não existe no original grego. No grego está assim, em verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Então o que ele não existe. Tradutor, obviamente, ele na boa intenção de tornar o texto mais claro, ele pode acrescentar uma palavrinha ou outra, sem com isso mudar o sentido. Mas nesse caso nós cremos que o que, né, mais atrapalhou que ajudou. Outro detalhe, no texto grego não existiam vírgulas. A pontuação surgiu depois, né? E, obviamente, o tradutor, cabe ao tradutor, no seu idioma, né, colocar a pontuação correta. Agora você pode dizer assim, mas Leandro, então que prova você tem de que a vírgula ali está no lugar errado? Nós cremos que poderia ser, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Se a vírgula estiver depois do hoje, não estaria indicando que o criminoso arrependido foi para o céu naquele dia, mas naquele dia Cristo prometeu que um dia ele estaria no paraíso. Agora, e se a vírgula for antes, né? Em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso, aí sim, indicaria que naquele exato momento, naquele exato dia, não é? Após a morte, ele iria para o paraíso. Por que nós não cremos que a vírgula deveria estar desta forma, que deveria estar depois da palavra hoje? Existe um estudo, existe uma razão gramatical para isso, tá? Que eu não vou me deter nisso agora, que o doutor Rodrigo Silva, na sua tese de mestrado, na época que ele fez o mestrado, ele prova que gramaticalmente é perfeitamente viável colocar a palavra vírgula depois do termo hoje. Isso do ponto de vista gramatical, tá? Mas um outro detalhe também importante, além dessa tese do Dr. Rodrigo, que é muito boa, por sinal, né? Existe uma questão teológica. Nós não conseguimos ver no texto bíblico a mínima hipótese de Jesus ter ido para o paraíso naquele dia, para que o criminoso tivesse ido com ele, o criminoso arrependido, né, tivesse ido com ele para o paraíso naquele dia. Por quê? Aqui em João 20, 17, isso aqui é um texto que fala do aparecimento de Jesus, né, a Maria Madalena. Isso foi no domingo pela manhã. Tá? Então Cristo ressuscitou o domingo pela manhã. Quando ele fez a promessa para a pessoa que se arrependeu, isso foi na sexta-feira. Então, sexta-feira ele prometeu que ele um dia estaria com ele no paraíso. E no domingo, ele disse assim, ó, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Opa, aqui tem um detalhe. Como que Jesus poderia ter ido ao paraíso no domingo, na sexta-feira, se no domingo ele disse que ainda não tinha ido? Não tem lógica. Então, tanto pela questão gramatical, né, apontada pelo Dr. Rodrigo Silva, mas quanto por essa questão também teológica,
Não tem como Jesus ter ido imediatamente ao paraíso na sexta, porque domingo ele disse que não foi. Então nós cremos que a tradução ecumênica da Bíblia, chamada de TEB, está corretíssima em colocar a vírgula também após a palavra hoje. Eu não estou com a tradução ecumênica da Bíblia aqui agora, mas se você ler a tradução ecumênica da Bíblia, está assim: em verdade te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então Cristo não estaria prometendo que naquele dia ele iria para o paraíso com aquela pessoa, mas naquele dia ele estava prometendo que no futuro, quando Jesus voltasse, como lemos aqui em João 14, 1-3, eles estariam juntos no paraíso. Muito bem. Eu vou colocar uma pergunta aqui que aparentemente é absurda. A pergunta é a seguinte: sexo entre marido e mulher é pecado? Porque meu marido disse que só servia para ter filho. Se não, é pecado. Esta é uma questão que você vai acompanhar logo depois do intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar do nosso programa, você pode aí usar o Instagram. O nosso endereço é @namira-da-verdade. Aproveita, se inscreve no Instagram. Ali no nosso Instagram, agora nós estamos colocando sempre uns cortes aqui do programa. Então, perguntas das mais diversas vão estar sendo postadas ali, mas eu quero que você se inscreva lá. Procure @namira-da-verdade, se inscreva no nosso canal e vamos, quem sabe, compartilhar esses textos, essas perguntas e respostas que são postadas ali diariamente, para que os seus queridos possam entender também da palavra de Deus, tá bom? Participe pelo Instagram, participe pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e hoje em especial eu abri aqui um WhatsApp para você mandar a sua pergunta, porque nós estamos sem sinal de telefone aqui, mas pelo WhatsApp você consegue mandar. O que não pode é ficar ligando aqui, né? Como esse aqui que está ligando aqui agora. Não pode. Manda sua pergunta pra gente. Mas eu deixei uma pergunta em aberto aí, professor. Ela é aparentemente absurda, mas muitos acreditam que o sexo é pecado. A pergunta quem mandou diz assim: sexo entre marido e mulher é pecado? Porque meu marido disse que só serve para ter filhos, senão é pecado. Como é que você pode nos ajudar biblicamente nesse assunto? Veja, eu vou ler 2 textos bíblicos, né? E vou aconselhar que o nosso irmão mude essa opinião o mais rápido possível, né? Porque se continuar com essa opinião, isso não vai ser legal para o casamento, tá? Então vou dar aqui 3 textos bíblicos para mostrar para ele isso, para ele mudar esse negócio, tá? Primeiro, em Gênesis 1:28 nós vemos um dos motivos do sexo, que realmente é a procriação, mas não tem só Gênesis 1:28, né? Deus deu outros textos. Por exemplo, Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo. Não é só quando vai procriar, né? Saciem-te os seus seios em todo o tempo. E embriaga-te sempre com suas carícias. Então não tem lógica isso, dizer o sexo é só para procriação. Não existe, né? A Bíblia fala aqui que a sexualidade, lógico, não é experimentada somente através da penetração, né? Mas a sexualidade tem que ser vivida sempre que o casal quiser e tiver vontade, né? Outro texto também que é relevante para essa discussão, entre outros, obviamente, 1 Coríntios, capítulo 7. E aqui vai uma advertência direta para o seu esposo parar com essa opinião absurda, tá? 1 Coríntios 7, eu vou ler do verso 1 até o 5. Esse texto aqui é claro demais. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Ele estava dizendo no contexto aqui, como eles estavam enfrentando perseguição, se alguém pudesse não casar e ser celibato, era melhor, na opinião dele, tá?
E aí ele vai dar as instruções aqui, ó. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Então, ele vê a sexualidade também, além de ser uma manifestação do amor entre o casal, ele vê também como um preventivo. Não é que vai garantir, tá? Não é isso. Não podemos viajar na maionese. Mas ele vê como um auxílio na prevenção da imoralidade sexual. E aí segue o verso 13, ó. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Ou seja, o marido tem que satisfazer sua esposa. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A esposa satisfaz o seu marido. Óbvio, tudo dentro da consciência de cada um. Porque tudo aquilo que é feito de forma forçada não é amor. Não é o amor de 1 Coríntios 13, né? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. Calma, não tem nada de machismo. Leia o texto, vamos esperar ler o texto todo. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. O que está dizendo aqui? O corpo do marido pertence à esposa e da esposa ao marido. O que isso significa? Que um tem que satisfazer o outro. Um tem que se preocupar com a satisfação do outro. Não é só com a satisfação própria. Tá? E aí vem o verso 5, que é uma advertência também para o seu esposo. Ó. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez, ainda tem um talvez, ó, por mútuo consentimento e por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É a realidade bíblica. Então, Provérbios 5, 19. Que os seios da tua esposa te saciem em todo o tempo, embriaga-te sempre com as suas carícias. E esse texto falando, para não se privar um do outro, que cada um tem que satisfazer o outro, não tem essa ideia de que o sexo é só para procriação. Ele que mude essa opinião, né? Porque se que Deus o livre a existir um problema maior na relação, a culpa maior vai ser dele. Muito bem, muito bem. Nós temos aqui também um espaço para você mandar a sua pergunta em vídeo. E chegam várias perguntas para a gente em vídeo também pelo WhatsApp que a gente apresenta aqui. O número é 12 982830099, tá bom? Então você pode mandar a sua pergunta para a gente aí em vídeo só nesse WhatsApp. E quem mandou hoje a pergunta para a gente é uma pessoa que já acompanha o nosso programa há muito tempo, porque eu vejo sempre as perguntas dela aqui. É a Gerlaine. Vamos ver a pergunta da Gerlaine aí. Vamos lá. Boa noite. Me chamo Gerlaine. Tito já me conhece muito bem, porque eu faço muitas perguntas para o Namira. Sou de Recife. Gostaria de saber do professor se ele acredita em mensagens subliminares que aparecem em músicas, principalmente em discos, né, antigos. Aparecem muitas mensagens estranhas, satânicas, até em discos infantis. Se ele acredita que isso é realmente alguma mensagem oculta por trás, ou se é coincidência, imaginação, né? Eu gostaria de saber a opinião do professor a respeito. Já ouvi ele falar algumas vezes do assunto, mas queria saber de novo a opinião dele. Muito obrigada, sou fã desse programa e não perco nem uma semana. Abraço. Obrigado, Gerlaine, por você sempre acompanhar o programa. Que Deus te abençoe, tá? E muito obrigado pelo seu carinho e confiança de anos, né? Que você tem acompanhado na Mira. Veja bem, Gerlaine, querido telespectador e telespectadora, a Bíblia, né? Assim como a ciência, como a psicologia, a neurociência, a programação neurolinguística, a Bíblia, assim como essas áreas do saber, não nega a influência e o poder das palavras na construção do nosso pensamento e nas emoções que elas podem gerar, tá? Então, nós temos que realmente atentar tanto para as mensagens explícitas quanto subliminares, mas também não devemos ser caçadores de mensagens subliminares, né? A tendência de algumas pessoas é ficarem neuradas, né? Em tudo aquilo que vão escutar, especialmente na época que existia o disco de vinil, né? Rodava o disco ao contrário para ver se não tinha algo satânico ali. Não, tem coisas que realmente tem, mas tem outras coisas que são exageros, né? Tem coisas que
São sons que nem tem como você definir realmente se é aquilo que você está escutando, tá? Porque a acústica também é uma ciência muito complexa, né? Dependendo do ambiente no qual você está escutando um som, pode dar a entender que foi emitida uma palavra nesse vinil rodado ao contrário outra, né? Então, nós não devemos ficar caçando essas coisas em tudo. Agora, não podemos realmente negar o poder e a importância das palavras, né? Porque tem um texto aqui em Provérbios 18, 21, que diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. Em outras traduções, já estão a morte e a vida estão no poder da linguagem, tá? O que bem a utiliza come do seu fruto. Então isso é importantíssimo, né? As palavras geram emoções. E as emoções trabalham na formação também de crenças. E essas crenças vão trazer o quê? Resultados positivos ou negativos. Então nós devemos sim ter cuidado com as palavras. Lógico, nem sempre, infelizmente, conseguiremos isso, porque somos falhos pecadores, mas sempre devemos ter como meta utilizarmos os critérios de Filipenses 4:8, por exemplo, na escolha dos nossos filmes, das nossas músicas, do conteúdo que consumimos nas redes sociais. E Filipenses 4:8 diz assim, não é? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por quê? Porque as palavras têm o poder da vida ou da morte. Muito bem, muito bem. Nós temos ainda 4 minutinhos e tem uma pergunta aqui que chegou pelo nosso WhatsApp, que eu estou colocando hoje aqui na mira, do Matheus. Ele é de Brasília. Obrigado, Matheus, pela sua participação. E a pergunta do Matheus é a seguinte: pastor, me ajude a entender quem são os espíritos aprisionados em prisão mencionados lá em 1 Pedro 3,19. Algo que nós já falamos aqui algumas vezes, mas é importante nós falarmos mais uma vez sobre esse assunto que traz dúvida para tantas pessoas. Para nós entendermos, querido telespectador, quem são esses espíritos, vamos ler dos versos 18 ao 20, tá bom? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual indica, né, que foi por meio desse Espírito que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Então, aquela ideia de que Cristo desceu ao inferno e pregou aos espíritos de mortos não é verdade. Esse Espírito aqui, no qual Cristo pregou esses espíritos em prisão, em algumas traduções, como por exemplo a Nova Versão Transformadora, a Nova Versão Internacional, esse termo já aparece com letra maiúscula, indicando o quê? Que Cristo, por meio do Espírito que vivificou Cristo, não é? Que atuou na ressurreição de Cristo, que é o Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, Cristo pregou aos espíritos em prisão. E quais são os espíritos em prisão? É o verso 20, ó. Os quais, aqui já vai explicar quem são esses espíritos. Noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Esses espíritos em prisão são os antediluvianos, né? E por que são chamados de espíritos? Acontece de na Bíblia, em alguns momentos, desse termo espírito se referir. Ele se refere a várias coisas na Bíblia, em especial ao fôlego de vida, né? A energia que Deus soprou no ser humano, de acordo com Gênesis 2,7, mas em alguns contextos se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a Deus, em João 4, 24, aos anjos em Hebreus 1,14. Então o termo pode se referir a seres pessoais. E neste caso se refere aos antediluvianos. Tá? E que prisão é esta? Provérbios 5:22. Né? Fala que o pecado prende os ímpios. E era nessa situação que os antediluvianos estavam. Tá? Então, como Noé
em 2 Pedro 2,5 é chamado de o pregador da justiça, então o que Pedro está ensinando aqui? 1 Pedro 3,19. Que Cristo, por meio do Espírito Santo, usando Noé como pregador da justiça, pregou aos antediluvianos. Tá? Esse texto não poderia estar falando de uma outra oportunidade de salvação após a morte, até porque a Bíblia não ensina isso. Né? Em 2 Coríntios 6,2, Hebreus 3, 13 a 15, fala que o dia da salvação é hoje, depois da morte não tem mais como. E sem contar no ensino bíblico de que a morte é um estado de inconsciência, como textos como Eclesiastes 9, versos 5, 6 e 10, Salmo 6, 5, Salmo 88, 10 a 12, 115, 17 e por aí vai. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade, agradecendo aí mais uma vez pelas suas respostas baseando-se na Bíblia e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, mais uma vez por trazer as perguntas dos nossos amigos. Obrigado, amigo telespectador, amiga telespectadora, pelo seu carinho, pela sua confiança. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço. Antes de terminar, eu quero dizer que você pode estudar, continuar estudando com a gente através do estudo bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Pode entrar agora no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade e solicitar o seu. É um presente para você, você não vai pagar nada por isso. E aqui você já sabe, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!